Ao nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez, nesta quinta-feira, neste dia 9 de abril de 2020, vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus, da GAD da IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a Sua palavra viva e eficaz, em amor à Sua Igreja perseguida e à plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos aqueles 50 países que constantemente listamos, onde há maior rigor, maior perseguição da Igreja de Cristo, com ordem de perseguição, com dados de 2019, em amor a toda a sua Igreja perseguida e a plenitude dos gentios que têm de entrar em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes, em amor ao povo de Israel, à nação de Israel, ao povo judeu, que certamente dobrará os joelhos ao Senhor Jesus, quando toda a plenitude dos gentios houvesse convertido em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes, é que mais uma vez estamos formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a sua palavra viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E nós sabemos que a perseguição da Igreja de Cristo naqueles 50 países é muito grande, é muito intensa, pessoas morrem pelo nome de Jesus, quais sejam estes países pelos quais oramos, juntamente com todos os outros países do mundo: Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Iraque, Maldivas, Arábia Saudita, Egito, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, República Centro-Africana, Argélia, Turcomenistão, Mali, Mauritânia, Turquia, China, Etiópia, Tajiquistão, Indonésia, Jordânia, Nepal, Butão, Cazaquistão, Marrocos, Brunei, Tunísia, Catar, México, Quênia, Rússia, Malásia, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Colômbia, Bangladesh, territórios palestinos e Azerbaijão. Senhor, nós confiamos em Ti, nós colocamos em Ti as nossas vidas como oferta viva em Suas mãos, como oferta viva no Seu altar, para sermos usados pelo Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. E a paz de Cristo para todos, amada Igreja. E nesta quinta-feira, neste dia 9 de abril de 2020, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos traz uma revelação maravilhosa, nos traz este alimento maravilhoso e nos ordena que, ao saciarmos a nossa fome de nos alimentarmos da palavra de Deus, levemos este alimento a todas as pessoas que dele necessitam, em nome de Jesus. Está escrito no Salmo 17, Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Portanto, é o que nós devemos fazer. Nós devemos pedir a Deus que nos proteja dos nossos inimigos. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas nós sabemos que, assim como o Espírito Santo nos usa para fazermos a obra de Deus, o diabo também usa pessoas nos seus intentos, tanto que nós já vimos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, e para que sejamos livres de homens dissolutos, ou seja, de homens devassos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E também em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, vamos lá. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, o diabo, ele usa pessoas nos seus intentos. Nós temos que orar por estas almas, por estas vidas, por estas criaturas, porque nós não temos que julgar. Nós não sabemos se esta pessoa mais tarde vai se converter, se ela faz parte da plenitude dos gentios que tem de entrar. Por isso nós não devemos julgar, mas nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia destas almas, destas vidas, e dê a elas a oportunidade de o conhecer através da sua palavra. Portanto, vejamos que está escrito no Salmo 17, dos versículos 1 em diante: ouve, Senhor, a justiça. E nós já vimos em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo, ou meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se comprar nele. Ou seja, se ele está pedindo a Deus para ouvir a justiça, é porque ele está mostrando a Deus que ele está vivendo pela fé. E assim nós devemos agir também, colocarmos a nossa fé em ação e invocarmos a Deus em oração. Isaías capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Entrarmos diante do tribunal de Deus, onde tem o nosso Deus como sumo juiz, o Senhor Jesus, a palavra como nosso advogado de defesa, mas também lá tem o acusador. Aí nós apresentamos as nossas razões dentro da palavra de Deus, para que nos possamos justificar, para que nos possamos inocentar, como uma forma de demonstrarmos a nossa fé, demonstrarmos a Deus que nós não estamos vivendo olhando para as circunstâncias, e sim crendo na sua palavra, crendo que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Portanto, voltemos. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Portanto, ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos, com lábios mentirosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Ou seja, Deus está no tribunal, a sentença vai sair. Isaías capítulo 43, versículo 26, apresenta, 26b, o final, apresenta as tuas razões para que te possas justificar, para que te possas inocentar. E a sentença vai sair quando nós usarmos a nossa fé e apresentarmos a Deus aquilo que Ele já nos deu na sua palavra, como demonstração da nossa fé. Deus não é um Deus esquecido, mas Deus quer que nós mostremos a Ele a nossa fé, que nós façamos com Ele uma demonstração de fé. Portanto, Salmo 17, versículo 3, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, os teus pensamentos, centro das tuas emoções. Jeremias capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nossos pensamentos estiverem fixados na palavra de Deus, não olhando para as circunstâncias, não olhando para a direita e nem para a esquerda, e crendo que o que está escrito irá se cumprir. Portanto, provaste o meu coração, ou seja, os meus pensamentos, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Ou seja, visitaste-me de noite, naquele momento em que eu estou ligado única e exclusivamente a Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 17, eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Esta noite aqui também é quando a pessoa está unicamente com seus pensamentos em Deus, em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Quanto ao trato dos homens,
pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirijo os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Isaías, capítulo 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, é a palavra de Deus. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Os nossos passos devem estar sempre dirigidos por Deus, nos caminhos de Deus, que é a palavra de Deus. Portanto, vejamos, Salmo 17, versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir? Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhas as tuas beneficências, faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Portanto, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, ele está pedindo para ser guardado dos ímpios, ou seja, daquela pessoa desumana, daquela pessoa insensível, que não tem fé, que não tem respeito a Deus nem pelo bem. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Portanto, vamos parar aqui, por causa da hora, no Salmo 17, versículo 9, a paz de Cristo para todos, uma quinta-feira e um resto de semana abençoado. Vamos estar firmes na presença de Deus, vamos olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Deus quer de nós é fé, é crer que o que está escrito se cumprirá, é crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, é andar na obediência, na prática e no temor da sua palavra, não é ficar olhando para as circunstâncias, para coronavírus.